Vamos já abrir em primeira epístola de João, capítulo 1. Não, desculpa, capítulo 5. Nem eu estou entendendo minha letra, irmão. Então, primeira epístola de João, capítulo 5. É um capítulo que nós vemos, né, o autor falar muito sobre filhos de Deus, filhos do diabo, sobre aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não vivem na prática do pecado. É um capítulo muito forte. Mas se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria o seguinte: há pecado sem absolvição? Você já se perguntou isso? Vocês todos sabem o que é absolvição? Ou seja, pecado sem perdão? Há pecado sem perdão? Você já se perguntou isso? Vamos caminhando, vamos construir a mensagem debaixo disso. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Vamos ler. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Volta no versículo 16 de novo. Olha o que está escrito ali na parte B desse texto. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Meu Deus. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio à minha memória foi uma frase que o pastor Micael falou na conferência. Inclusive vai ter outra, não sei se vocês ficaram ligados lá. Tá para ter outra. E ele falou assim: pare de orar para Deus abençoar aquele que ele quer amaldiçoar. Cara, isso foi algo que, pum. Irmãos, é um assunto muito sério que nós vamos tratar aqui hoje. Eu peço que você tenha atenção, você foque de fato. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto pós-aliança. O que significa isso? Um texto da graça, ou seja, um texto após a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Aí muitos falam que a graça é o quê? Tranquila, salvação é pela graça. É um texto da graça. Foque aqui, não fique perdido. É um texto da graça. É um texto da nova aliança. É um texto que diz que há pecado que é para a morte. Logo nos faz pensar que existe pecado que é imperdoável, certo? Quando nós lemos isso, nós entendemos, cara, então tem classes de pecados que já me levam à morte. É terrível isso, irmãos. Davi disse que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Às vezes nós achamos assim, Deus é top, Deus é amor, Deus é maneirão. Sim, Ele é. Mas Deus, Ele vela e zela por seus princípios, por sua palavra. Em Romanos 6, 23, nos diz que o salário do pecado é a
Uai, isso. Ou seja, nesse texto de Romanos 6, 23, já está nos mostrando um outro prisma, um outro lado da moeda. Por quê? Esse texto aí de Paulo nos mostra que não há diferença entre pecado que leva à morte ou que não leva à morte, mas diz que a consequência do pecado é a morte. E agora, irmãos, como é que a gente fica? Não tem para onde correr, tem? Na primeira epístola de João, no capítulo 5, precisamos analisar o contexto. Não adianta a gente pegar um texto isolado. Nós precisamos analisar todo o contexto do porquê que aquilo foi dito. Então vamos lá. Vamos caminhar? Estou na introdução ainda, tá? Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 5. Vamos ler o 13, 14 e 15. Vamos ver o que diz ali. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Foi um texto que o Senhor usou até mesmo para que eu me posicionasse a respeito da viagem à Argentina. Mas qual é o contexto de tudo isso, irmãos? A gente precisa analisar, porque nós iniciamos com a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Que fala do pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. E o autor ainda diz que é para nós não orarmos por aqueles que cometem pecado que leva à morte. E agora? E agora aqui nós estamos vendo o quê? Esse texto nos diz que precisamos crer para conhecer a vida eterna que há em nós por meio de Cristo Jesus. Está no versículo 13. Precisamos crer para conhecer. Olha, é um processo. Primeiro eu creio, depois eu conheço. Não adianta eu querer conhecer para crer. Isso é síndrome de Tomé. Precisamos crer para então conhecer. Em Hebreus 11, versículo 8, nos diz que Abraão caminhou em direção àquilo que ele não conhecia. Por quê? Ele creu e decidiu obedecer. Pela fé, Abraão caminhou em direção ao invisível, ao que não conhecia, para então conhecer. Então esse texto que nós lemos, da primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 13, nos fala desse processo, que nós precisamos crer para conhecer o quê? A vida eterna que há em nós por meio de Cristo Jesus. Vamos lá, vamos caminhando. Por isso que eu falei para você pegar um papel, uma caneta e anotar. Porque só nesse início aqui já foi muita coisa, irmão. E então, no versículo 14 e 15, já nos diz que precisamos orar pela vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Você sabe? Vou beber mais uma água, quanto você pensa? Vou te responder qual é a vontade do Pai. Que todos tenham vida eterna em Jesus e não morram no pecado.
Aí a resposta está no nos versículos 16 e 17. Sabe, às vezes a gente ora por alguém e não vemos algo acontecer, irmãos. É porque na verdade nós não deveríamos orar para que Deus o abençoasse, mas orar para que Deus pesasse sobre ele. Olha a diferença. Quem quiser dar um Google aí, você vai encontrar um determinado momento em que Paulo entrega toda uma comunidade ao diabo. Sabe para quê? Para que fossem salvos. Ué, pastor, mas eles vão ser entregues ao diabo para ser salvo? É o momento. Deus, pesa a mão. Pesa mesmo. Porque senão, irmãos, as nossas orações serão enfado e cansaço. Nós precisamos discernir até por quem oramos. Porque senão a gente carrega um peso que não é nosso. Cara, isso é forte, hein? Aí você pode estar assim, ué, o pastor virou calvinista. Não, os que entendem da linha teológica aí. Não é isso. É porque alguns escolhem a morte. E outros escolhem a vida. Em Amós 5,4 diz, buscai-me e vivei. Porque em Amós 5,13 diz, eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E eu digo a vocês, escolham a vida, buscai-me e vivei. Porque, irmãos, mesmo que a salvação seja pela graça, mesmo que a salvação seja pela graça, eu escolho me empoderar da graça para ser salvo, ou escolho me empoderar do pecado para ser condenado. Cara, é muito doido isso. Tudo que Deus precisava fazer por mim e você, Ele já fez. Agora tudo depende da nossa posição, do nosso posicionamento, das nossas escolhas. E eu quero te dizer, há um caminho de vida e há um caminho de morte diante de mim e de você. E eu repito o mesmo que o Senhor repetiu, escolha a vida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em Romanos 6, nós lemos os versículos, apenas o 23. Mas nós também precisamos analisar o contexto. Porque o versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós vamos ler só um pouquinho antes, do 20 até o 23. Vamos lá. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Você entendeu esse versículo aqui? Deu para entender? Vamos seguir então. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o fim, o seu fim, é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Analisamos, né? Isso é o que acontecia lá no livro de Esdras. Eles analisavam as Escrituras. E tem lá uma parte lá no texto que diz que eles ficavam por 1/4 de dia analisando as Escrituras. Sabe o que isso significa, irmãos? O culto deles não era 1h30 e eles ficavam assim, caraca, que hora que o pastor vai acabar? O culto deles era um culto de 6 horas, que poderiam se tornar 12, que poderiam se tornar 18, que poderiam se tornar 24 horas, que poderiam se tornar 32, 30, vai.
Porque não está ligado, irmãos, àquilo que eu repudio, mas está ligado ao quanto precisa ser repudiado dentro de mim. E o quanto eu desejo arrancar de dentro de mim, sabe? E absorver mais dele. Vamos continuar aqui. Analisando o contexto de Romanos 6, nós vemos que Paulo questiona os romanos, fazendo o quê? Uma comparação de quando eram praticantes do pecado em relação aos benefícios de uma vida em santidade que estavam vivendo. Prestou atenção nisso? Conseguiu pegar o que eu li? Vou ler de novo. Paulo questionava os romanos, fazendo uma comparação de quando eram praticantes do pecado em relação aos benefícios de uma vida em santidade que estavam vivendo. Irmãos, não fique aéreo, fique focado. Quem foco perde o destino. Anotou isso aí? Quem perde o foco perde o destino. Então continua focado na bússola. Amém? E que uma vida de libertação do pecado e prática da santidade nos torna herdeiros do dom da vida eterna. Ué, mas a vida eterna não é de graça? Só que Paulo está fazendo uma comparação de uma vida de pecados em relação aos benefícios, ou seja, aos frutos que se colhe de uma vida em santidade. E qual é o maior fruto? O dom da vida eterna, que é grátis. É grátis. Só que eu preciso desejar ele. Só que se o dom da vida eterna é gratuito, por que eu preciso de santidade? Porque ela foi dada e entregue por quem é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Cara, irmãos, eu tento, mas eu não sei o que acontece. O Senhor também me bate muito, irmão, porque eu preciso apanhar muito. Você sabia que para eu subir aqui para falar para vocês eu tenho que apanhar demais? O Senhor me bate o dia todo, irmão. Porque Ele açoita o filho que Ele... Glória a Deus. Vamos continuar? Dá para continuar? Aperta mais o cinto aí. Fala para o irmão que está do teu lado. Aperta mais o cinto aí, vai. Falaram baixinho, os irmãos já estão ficando mudos. Está todo mundo entrando na unção de Zacarias aí, ó. Isso é um sinal que João Batista está sendo gerado dentro de você. Aquele que não se corrompe, aquele que não se vende, aquele que mesmo que sua cabeça vá para a bandeja, não negocia os princípios de eternidade. Amém? Tudo isso, irmãos, que nós lemos aqui mostra que mais vale estar em Cristo do que fora dele. Aí agora nós podemos ler Romanos 6, de 1 a 6. Vamos ler? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ué, que negócio doido é esse, rapaz? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você entendeu, irmão? Se não entendeu, anota para ler tudo de novo. E deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Há pecado imperdoável? Eu vou falar aqui hoje sobre 3 classificações de pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Eu prefiro ficar com a palavra. Vamos lá. Mateus 12, versículo 31 e 32. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Vamos lá. Primeira classificação de pecado: blasfêmia. Sabe o que significa blasfêmia? Vamos lá. Jesus aqui fala algo muito sério, irmãos. E com certeza você ficou com uma pulga atrás da orelha. Ficou ou não ficou? Jesus, hein? Sabe o que eu acho top, cara? Que a gente aprende demais com a palavra, meu Deus. O que Jesus estava querendo dizer é de fato o que às vezes entendemos nesses versos que acabamos de ler. Jesus fala de blasfêmia. O que é blasfêmia? Enquanto eu estava pensando nessa palavra hoje, irmãos, porque hoje eu estava lá no terreno roçando, né? E vocês sabem que quando eu estou lá, quando eu estou mexendo com a terra, meu Deus do céu. Aí quando cheguei nos meus sogros, depois de ter terminado lá, comecei a escrever. Para entender, precisamos analisar o contexto. Não vou dizer a você o que é blasfêmia agora, mas vamos analisar o contexto. Por que que Jesus disse isso? Por que que Jesus falou que a blasfêmia contra ele tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem? Precisamos analisar o porquê que ele disse isso. Sabe o que eu estou aqui fazendo com vocês, irmãos? Exatamente o que eu faço comigo para poder entender. Tudo que você lê, não fique apenas com aquilo, mas coloque uma interrogação. Por que isso? Por que esse texto chegou a esse ponto aqui que eu li? É como quando nós pegamos a carta aos Coríntios e pegamos ali aquele capítulo, o capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor. Muitas vezes nós lemos aquilo ali, tipo assim: examine-se o homem, pois a si mesmo. E então, beba e coma. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas não era dessa forma. Paulo estava dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo, e então come e beba. É.
Se você ler todo o contexto, você vai entender que ele estava falando assim. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele estava irado, irmãos. Então nós não podemos ficar apenas ali, irmãos. Tenha curiosidade de querer mais. Busca mais. Saia da superfície, pelo amor de Deus. Entre nas profundezas de Deus. Porque em Coríntios nos diz que o Espírito Santo, que conhece a Deus, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, para revelar aos pequenos. Saia da superfície, porque na superfície só tem resto, só tem pau velho, alga morta e cocô boiando, irmãos. Mas nas profundezas estão os maiores segredos escondidos, os maiores tesouros escondidos, as pérolas mais preciosas. Entre nas profundezas, mergulhe no Senhor e vai nadando, porque quanto mais profundo você chega, mais alto Ele te leva. Meu Deus do céu, desperta, irmão. Acorda, por favor. Me ajuda aí, vai. Vamos lá, vou continuar aqui. Por que Jesus disse isso? Aí nós vamos ter que ler, irmãos, do versículo 22 até o 30. Vamos ler? Então vamos embora. Deixa eu respirar. Depois disso, levaram-lhe o quê? Que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Cara, ele era endemoniado, e o demônio que estava nele, fazia dele um deficiente auditivo, visual. Ele não podia ouvir, não podia falar e não podia ver. Mais uma classificação de que podemos analisar que existem enfermidades que são diabólicas. Mas o poder que há no nome e no sangue de Jesus cura. Ali não está dizendo que esse homem foi liberto, mas está dizendo que ele foi curado. Repreende aí algumas enfermidades que possam estar alojadas na sua vida. Vamos lá, vamos continuar. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Blasfêmia. Sabe o que eu me lembrei? O
que nós estávamos conversando lá em Itaipava Sexta, agora. Lembra que a gente estava conversando, Amanda? Guilherme também pegou um pouco, o Guilherme estava chegando. Eu acho que você vai entender quando eu começar a falar aqui, que o Senhor me trouxe a memória enquanto eu estava escrevendo aqui. Blasfêmia, se você quiser anotar, anota aí. É tudo aquilo que o Espírito Santo faz e os homens dizem que foram demônios. Ponto e vírgula. Porque foi isso que fizeram com Jesus. Jesus curou endemoniado, surdo e cego. E disseram que Jesus tinha feito aquilo ali por poder de demônios. Só que Jesus, ele fala: ei, um reino que luta contra si mesmo não fica de pé. Demônio não pode expulsar demônio. Demônio ajunta com demônio. E os homens disseram que isso era blasfêmia. Só que blasfêmia contra quem, irmãos? Quem é que operou? Quem operava através de Jesus? Quando o pastor Davi esteve aqui, e enquanto nós estávamos no trânsito, né, e tudo, ele foi me contando algumas experiências. E ele falou comigo que teve um lugar que ele foi e que o Espírito Santo tocou as vidas ali, sabe? De uma forma poderosa, irmãos. Que ele falou que tocou a todo mundo da igreja. E teve uma irmã que chegou para ele e falou com ele assim: pastor, muito legal a sua palavra, a sua pregação, a sua oração, mas só quem faz cair é o diabo. Aí ele virou e falou assim: irmã, isso é perigoso, porque você acredita mais que o demônio faz sinais e prodígios do que o Espírito Santo. Só que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Eu me lembro, eu era recém-convertido. Nossa igreja tinha ido ali para Benfica, tinha saído daquele galpão do lado do campo e tinha ido para onde era aquela marcenaria. E foi um pastor pregar lá. E irmão, o pastor falou assim, nada com nada, sabe? Mas ele falou, cara. E eu fiquei assim, falei, gente, não é possível, cara. Esse cara está falando nada com nada. Quando ele terminou a pregação, irmãos, ele convidou a igreja a ficar de pé e começou a orar. Enquanto eu estava orando, irmãos, foi como uma mão me pegou e me empurrou contra o chão. E foi me empurrando contra o chão. E eu fiquei tão encolhido no chão, ali, e eu fazia força e não conseguia me levantar. E eu ali, eu falei, caramba, parecia que eu tinha entrado dentro de uma cápsula muito resistente que eu não conseguia quebrar e romper. Um peso sobre mim. De repente eu dei um glória a Deus daqueles, igual o do Dudu. Dá aí, Dudu. Glória a Deus! Aí eu me levantei. Quem não glorifica a Deus, cria ninhos de demônios sobre a sua cabeça, irmãos. Quem glorifica a Deus, corre, salta como a corça. Então eu glorifiquei ao Senhor e automaticamente fiquei de pé. E quando terminou todo o culto, o pastor Roberto, ele me chamou. E quando eu cheguei perto dele, ele falou, nunca mais. Olha, irmãos, não tinha falado nada com ele. Nunca mais julgue o que o Espírito Santo está fazendo através de um homem. Irmão, eu fiquei com medo, irmão.
ele era muito usado com revelação, né, Guilherme? Cara, o Senhor mostrou a ele o que estava acontecendo comigo, irmão. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E naquele momento o Senhor estava me condenando, sabe por quê? Porque eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Irmãos, cuidado, fica ligado. É muito sério isso. Eu vou continuar, irmão. Eu estou no primeiro tópico após a introdução, ok? E ainda não terminei o primeiro. Vamos lá. Além disso, né? De que blasfêmia é quando nós dizemos que o que o Espírito Santo faz eram demônios que estavam fazendo. Também blasfêmia é quando nós valorizamos mais as ações e manifestações malignas do que as do Espírito de Deus. Que a gente estava conversando. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vou dizer um negócio aqui, mas vai queimar agora, vai queimar. Espírito Santo, pega, queima mesmo. Muitas vezes nós achamos que só há poder de Deus quando demônios se manifestam. Uma certa vez teve um pastor que falou para mim assim: você não entende nada de libertação, cara. Você entende de louvor. Mas, glória a Deus, eu não quero entender de nada não. Quero só que o Senhor faça. A gente precisa estar ligado disso, sabe? Porque isso é blasfêmia, irmãos. Quando nós limitamos aquilo que o Espírito Santo faz através do outro. E preste atenção nisso aqui, irmãos. Na verdade, onde o poder de Deus opera, não deveria haver manifestações de demônios. Jesus não dava liberdade para eles. Porque, irmãos, libertação não é apenas o demônio sair, mas é a luz entrar. Se o demônio sair e a luz não entrar, quando ele volta, ele entende que a casa está. E o que acontece? Volta ele e mais. Estamos falando de 8 já. Aí imagina se tinham 5 demônios em você que saíram e você não colocou a luz para dentro. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Irmão, mergulha aqui, irmão. Não negocie, cara. Mesmo que você não tenha tempo para parar e ler. Nós temos muitas ferramentas, irmãos. Nós usamos mais o celular para ficar vendo e ouvindo besteira do que usarmos para nos edificar, irmãos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, se nós estivermos valorizando mais as coisas que não edificam do que a Tua palavra, Senhor, queima os celulares, Pai. Pronto, falei. Queima, quebra, destrói, Senhor. Aí agora os irmãos que estão aí com iPhone, né? Fica ligado, hein? No nome de Jesus, Senhor, não faz essa palavra cair no chão vazia, Senhor. Mas faz isso, Senhor. Começa, Senhor, a assombrar as nossas vidas para que a gente te busque de fato, Senhor. Não dá para negociar mais, Senhor. Há uma guerra no Oriente Médio, Senhor. Há algo acontecendo nas regiões espirituais e muitos estão dormindo, Senhor. Desperta
tu que dormes, pois a glória do Senhor está brilhando. Separa um tempo, irmãos. Se você conseguiu o dia todo, amém. Mas, cara, coloca lá uma palavra. Coloca a Bíblia lá, bota o Cid Moreira para pregar para você, irmão. Tem Bíblia em áudio aí à vontade, você não precisa nem saber ler mais, irmão. É só saber ouvir. Até porque a Bíblia nos diz para nós sermos prontos para ouvir e tardios no falar. Então não precisa nem saber ler, irmão. Se saber ouvir já está bom. Vamos continuar. Posso continuar? O que acontece é que às vezes nós valorizamos mais as manifestações demoníacas do que o Espírito Santo está fazendo, irmãos. Sabe, quando eu vejo a irmã Sirlene, está aí, ó, na pegada. Está aí, ó. Dudu, cara, meu Deus do céu. Irmãos, eu vou falar um negócio. Sabe o que aconteceu quinta-feira? Nós fomos levar o pula-pula, certo? Dudu foi embora, não foi? Quando tu voltou, Dudu estava aqui, André? Sabe o que aconteceu? O ônibus passou e não parou para ele. Sabe o que ele fez? Foi a pé, irmão. Guilherme, quantas vezes eu saí do Bananeiro e fui andando até Benfica, irmão? Carregando guitarra, mochila com roupa. Quantas vezes voltei da igreja a pé, às vezes chovendo, e subi aquilo lá de 4. Olha, eu acho que deve dar uns 14, mais ou menos. Deve dar o quê? Daqui lá em casa? Na casa do Dudu? Deve ser isso aí também. Deve ser isso aí também. Eu estou pensando lá de Petrópolis. Quando ele falou comigo, eu fiquei assim, sabe? Falei, caramba, cara, fiquei moído. Mas o Espírito Santo falou comigo assim: eu trabalhei nele. Agora fala para ele. E o que eu falei contigo, Dudu? Não leu, né? Vai ler lá de novo a mensagem. Falei assim, cara, eu sei que foi difícil, mas certamente essa tua atitude tocou o céu. E em breve, muito em breve, virá uma bênção sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? É quem não mede esforços para fazer o que o Senhor quer. E da mesma forma, é quando nós rejeitamos o pecado para não manchar a santidade. Vamos continuar. Às vezes nós valorizamos mais essas manifestações, mas o Espírito Santo está fazendo, cara. E eu oro sempre, Senhor, não permita. Os irmãos sejam libertos mesmo no entendimento. Já tiveram vezes de pessoas ficarem aqui endemoniadas, aqui, lá no alto, em lugares que eu fui pregar, mas ninguém viu, irmãos. Às vezes a pastora está ligada, vê. Deixa o Espírito Santo fazer. Satanás tem as suas autoridades? Sim. Não podemos negligenciar isso. Mas Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele disse: todo poder me foi dado por meu Pai, no céu e na terra. Vamos continuar aqui. Cuidado, pois a blasfêmia, revela o estado atual do nosso relacionamento com as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29 diz: o meu povo se corrompe por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, essas coisas revelam, denunciam, apontam
Como estão? Cara, tem crente que tem medo de macumba, irmão. Meu Deus, não é possível, irmão. Tem crente que tem medo de feitiçaria, de coisa que pega. Tem crente que tem medo até de usar uma roupa que era do outro. Tem crente que tem medo do diabo, irmão. Tem crente que tem medo de espíritos malignos. Como é que pode isso, irmão? Está com brecha. O único medo que nós deveríamos ter seria o medo de cair nas mãos do Deus vivo. Jesus, eu estou queimando aqui, irmãos. Precisamos ter comunhão com o que o Pai opera por seu Espírito a favor de Jesus e do reino. E é isso que ele quis dizer, irmãos. Quando ele fala que não há perdão contra a blasfêmia, ele está dizendo: tenha mais comunhão com aquilo que o Espírito opera a favor de Jesus e do reino. Se relacione mais com isso, se funda a isso, se una a isso. Jesus. Obrigado, Senhor. Valorize mais o Espírito Santo do que os espíritos das trevas, irmãos. Pois quando valorizamos o Espírito Santo, Jesus habita em nós. Jesus habitando em nós, nos mantemos perdoados. Mas quando blasfemamos, fazemos de nós morada de demônios. Logo, estamos em pecado. Logo, não somos perdoados. João 8, do 33 ao 36, Jesus fala sobre a libertação. E ele fala: se o Filho, porém, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que isso aponta, irmãos? Estamos voltando lá de novo no que Jesus falou para os fariseus: se eu expulso demônios em nome de demônios, um reino está dividido. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a gente finaliza sobre o pecado da blasfêmia. Vamos caminhar mais uma milha. O relógio parou, que top. Vamos lá. Agora vamos falar sobre um outro pecado que não tem perdão. É o pecado da falta de perdão. Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse: se perdoarmos os homens, seremos perdoados. Se não perdoarmos, também o Pai não perdoará. Caraca, irmão, você entendeu isso, não? Ué, mas não é pela graça que sois salvos? Palavras do próprio Mestre. Palavras do próprio Mestre. Sabe o que isso significa, irmãos? A falta de perdão é imperdoável. Sabe por quê? Porque quando não perdoo, anulo o que Cristo fez por mim. Você entendeu isso? Quando perdoo, valido o que Cristo fez por mim. Isso é partilhar o mesmo pão que você recebeu. Lembra que Jesus também disse: se o teu inimigo tiver fome, dê a ele o alimento que o teu inimigo precisa e está buscando é o perdão. Emily, esse pastor é louco demais, né? Perdoa.
Porque quando eu não perdoo, eu desvalorizo o sangue de Jesus. Porque eu preciso dar aquilo que eu recebi. Jesus disse o seguinte: ninguém pode dar se não tiver recebido do Pai. Irmãos, está lá em João. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estou, Jesus? Estou aqui, beleza. Vou parar aqui mesmo. Jesus ainda fala algo muito interessante para Pedro sobre o perdão. E ele conta uma parábola. Não me lembro onde está, mas eu acho que é Mateus 7, alguma coisa assim, 17. Eu sei que é um 7 aí da Bíblia. Aí. Não me recordo agora. Mas ele conta uma parábola, falando de 2 devedores. Um recebeu perdão, mas não perdoou o que lhe devia. O que aconteceu? Moradas de demônios, né? É isso que significa esse texto. Que aquele homem é lançado na prisão para ser atormentado por verdugos. Isso aponta, irmãos, para o quê? Quem não perdoa se torna morada de demônios. Por quê? Quem não perdoa não merece perdão. Então pensa aí, tá? Pensa aí. Pô, pastor, tá difícil, tá duro. Foi o mesmo discurso lá. E Pedro, quando termina tudo, ele fala assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por quê, irmão? Perdoar é uma das escolhas mais difíceis para o ser humano. Porque perdoar é abrir mão dos seus direitos por amor e obediência. Perdoar é abrir mão da honra. Perdoar é abrir mão do orgulho. Muitas vezes vão assim: feriu minha honra. Dê sua honra a Jesus. Perdoe, irmãos, porque isso valida o sacrifício de Jesus na sua vida. Eu vou pular algumas coisas aqui para a gente poder andar. Terceiro pecado que a Bíblia nos mostra que é praticamente impossível de haver perdão. Agora vocês já pegaram uma chave aí, né? Praticamente impossível. Vamos ler 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, e eu já vou falar qual é essa terceira. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Volta no versículo 1, filho. Aquele abandonarão ali é o mesmo termo para apostasia. Sabe o que é apostasia? Não é se afastar, é abandonar. É muito diferente, é ou não é? O termo afastar é se tornar distante. O termo abandonar é declarar: não quero isso para mim. Não quero essa pessoa. Não quero essa coisa. Não quero isso ou aquilo. Não quero esse filho. Isso é abandonar. Isso não é afastar. Afastar é o seguinte: você tem uma mesa
né? No centro da sua sala. Você fala, vou afastar essa mesa para cá. Ela saiu do ambiente? Agora quando você diz assim, eu não quero mais essa mesa. Às vezes você nem doa. Às vezes a gente faz isso com algumas coisas lá em casa. Vamos colocar lá em cima, lá, ó, na porta da lixeira, lá que vai passar alguém, vai pegar. Ou seja, eu abandono, eu não quero mais. Eu abandonei. Esse é o mesmo termo no grego para apostasia. Então, terceira classificação de pecado imperdoável é a apostasia. A apostasia está ligada aos dois primeiros que falamos. Por quê? Vamos lá. Blasfêmia é declarar: eu não quero isso. Eu prefiro dizer que está operando por demônios do que pelo Espírito de Deus. Eu prefiro me tornar o juiz do outro. Eu prefiro me tornar o juiz até mesmo entre Satanás e o Espírito Santo. Isso é apostasia. Apostasia também é: eu abandono o meu perdão para não perdoar. Tem muitos fazendo isso, irmãos. Deixa o Senhor entrar e curar a sua vida. Senhor, entra e cura. Entra e liberta. Isso é uma Isso é uma alta desvalorização à pessoa do Espírito Santo e à pessoa de Jesus. Em Hebreus 6, do 4 ao 8. Meu Deus, vamos ler, esse texto é forte. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção nisso aqui, irmãos. Deixa eu baixar um pouquinho. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Vocês prestaram atenção nesse texto, irmão? Tem mais 2 versículos. 7. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Para aí. Vocês lembram do que eu sempre falo? Da resposta que a terra dá para o céu? Esse versículo aí está falando sobre isso. Versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será o quê? E seu fim é ser... Caramba. Voltamos aonde agora, irmãos? Lá em Romanos. A respeito de pecados que é para a morte. Olha. É difícil isso, irmãos, entender isso. Como é difícil, Senhor, saber que alguns não alcançarão misericórdia, mas não é porque o Senhor deseja isso, mas é porque eles não querem. E às vezes é mais difícil ainda entender e ver que alguns dos nossos mesmos estão enquadrados nisso. Esse texto fala sobre a impossibilidade da reconciliação por causa do pecado da apostasia. Por isso, irmãos, você está firme, você está de pé hoje,
Foca. Está firme? Está de pé hoje? Então cuide, para que não caia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Se você está de pé hoje, cuide, para que não caia. Porque essa queda pode se tornar apostasia. Por isso é melhor se manter de pé. É mais difícil. É mais difícil se manter de pé e firme. Só que pode ser que seja impossível ser reconciliado. Tá tranquilo, deixa a bichinha voando aí. Irmãos, aqui eu estou finalizando a palavra. Tudo o que disse essa noite é para que nossas vidas estejam plenamente salvas e perdoadas. É tempo de arrependimento. De repente, alguns de nós podem ter se encontrado nessa palavra. Mas eu preciso te dizer algo antes de finalizarmos. Que é possível. Salmos 51, versículo 17 nos diz que há um coração contrito e quebrantado, ou seja, um ser com arrependimento genuíno, Deus não rejeita ou despreza. Em Lucas 1,37, nos diz que todas as coisas para Deus são possíveis. Para Ele não há impossíveis. Por isso, clame, se arrependa, busque o perdão, busque a reconciliação. E de hoje em diante, desligue o comportamento dessas práticas. Mantenha-se salvo, reconciliado. Olha o que estou dizendo, mantenha-se. Mantenha-se. Cuidado com o que você ouve na internet. A salvação exige manutenção. Mantenha-se salvo, reconciliado, perdoado e sem acusação. Corra para a cruz. A cruz é lugar de morte, irmãos. Se tiver que morrer, morra para Cristo, morra para Ele. Porque nós lemos aqui que se com Ele morremos, com Ele também viveremos, com Ele também ressuscitaremos. As mãos furadas de Jesus te levanta se você estiver caído. Você não precisa ver, conhecer para crer, mas precisa crer para conhecer. O processo é ao contrário. Creia para conhecer. Eu termino aqui